Olá, seja bem-vindo à nossa aula gratuita de como montar um cronograma aqui na Mondai. Vou ensinar hoje algumas técnicas e os pontos necessários para você montar um cronograma eficiente. O que tem que ter na sua rotina? Quando e o porquê de cada um desses requisitos. Um ponto importante é que toda semana você tem que fazer pelo menos uma prova direcionada ao seu objetivo. É interessante que você coloque essa prova no início da sua semana. Por quê? Você vai ter descansado ali no seu final de semana, no domingo, e você vai conseguir aplicar seu reconhecimento acumulado das semanas passadas. E além do mais, outro ponto que tem que ter é sim revisões. Essas revisões necessariamente tem que ser de forma ativa. E como que você faz isso? Se você não estiver vendo o conteúdo, tiver muito conteúdo acumulado, ainda mais agora, nesse meio do ano, você vai ter que dar uma acelerada nisso. E como que você pode fazer isso? Uma análise do que ainda falta. Quais estão sendo os seus pontos fracos? Quais são os conteúdos de cada matéria que você ainda está acertando menos? É interessante você fazer essa autoanálise metrificando. Metrificando tanto as provas que você faz, tanto as listas que você faz. Aqui na Mondai, nós temos mentores especializados nisso, que vão fazer todo esse planejamento, toda essa análise de todos esses dados para montar seu cronograma. Mas você mesmo pode fazer isso. Vai dar um pouquinho de trabalho no começo, mas vai transformar seu estudo em algo mais eficiente do que você ficar só estudando, tudo que te mandam estudar. Mas o que você realmente precisa? Esse é o ponto-chave. O que você realmente precisa nesse momento? É ver aquele acumulado de aulas? O que você precisa ver em física? Por quê? Não adianta nada você estar acertando 80%, 90% em um conteúdo de física e 20%, 30% em outro. Para quem quer os cursos mais concorridos, medicina e os demais, que você precisa de 790, 800, 810, não adianta, você tem que saber um pouco de tudo. Tem que saber, ele tem que dominar o máximo de conteúdos possíveis. Para independente do que cair, você consiga acertar. O estudar por incidência nesses cursos mais concorridos não vai funcionar. Estudar por incidência vai te ajudar a chegar em uma média, pensando em Enem, de 730, 740, 750. Mais do que isso, não. Porque vão faltar muitas questões que não têm tanta incidência, de conteúdos que não possuem tanta incidência. Então, para isso, o que você tem que fazer? Analise seus pontos fortes e fracos. Como montar essas listas de análise? Já pensando em como você vai montar o cronograma, que eu estou espelhando aqui na tela. Você tem que monta listas de cada conteúdo, com um número razoável de questões, e metrifique quantos você acertou daquele conteúdo, quantos % você acertou daquele conteúdo. Então, pegando o exemplo de física, quanto de cada conteúdo você está acertando, qual a porcentagem de cada um deles. E aí, com base nos seus pontos mais fracos, você montar listas de revisão em cima deles. Ah, mas os conteúdos que eu estou acertando mais vão cair o percentual? Não, você vai estar vendo eles nas provas, você vai estar vendo em algum momento, mas você é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Então, em todas as matérias, você tem que fazer isso, principalmente na matemática e naturezas. É um ponto muito importante de se avaliar. Outro ponto, analisar como está a sua interpretação de texto. Porque isso não vai ser analisado só em linguagens. A interpretação de texto vai te ajudar em humanas, vai te ajudar em naturezas, vai te ajudar em matemática. Como interpretar a questão, quais os dados que você tem que tirar. Isso tudo é a forma que você consegue interpretar o enunciado. Então, impacta muito em todas as matérias. A gente não dá tanta importância, que é só ver fórmula e conteúdo, e continua errando às vezes por interpretar, não sei tirar esse dado, então não sei esse conteúdo. Às vezes não, você já sabe o conteúdo, você só não está conseguindo aplicar. E aí você acha que o erro continua sendo conteúdo, mas não, interpretação. Muitas vezes, não todos, não gostam de generalizar, mas muitas vezes será interpretação. Tá? Então, para você montar um cronograma eficiente, você tem que colocar prova e correção. Tá? Não precisa ser no estilo simulado. Simulado para você montar a estratégia para o dia da prova. Mas o que vai te ajudar em ganhar tempo na questão, o que vai te ajudar em conteúdo é você fazer a questão e corrigir. Tá? Uma por uma. Simulado, você monta uma estratégia, anota ela e vê se aquilo está funcionando ou não. Não vai melhorar seu tempo. Fazemos simulado para melhorar o tempo. Não vai melhorar seu tempo.
vai melhorar a sua estratégia, seu ritmo de prova, sua adaptação à rotina daquele dia. Tá? Mas o que vai melhorar seu conteúdo e sua velocidade é ter domínio sobre o tema. Domínio e confiança. Né? Conhecimento e confiança. Então isso vai te ajudar a melhorar. Tá? E para isso você tem que reter conhecimento, um estudo ativo. Então a correção é um ponto importante. Então na segunda e terça-feira, início da semana, cabeça mais descansada, aplica a prova. Né? E metrifica ela para você ver como você está evoluindo. Se você fizer toda semana uma prova e você analisar ela, você vai ter um diagnóstico completo da sua evolução. Além de acompanhar, isso pode até minimizar a sua ansiedade, porque você está vendo a sua evolução semana a semana. Né? Você não está indo só no simulado. Faz as provas antigas, principalmente. Daquele vestibular que você quer, ou se for do Enem, faça todas. Né? Você tem um ano inteiro ali para estudar, e agora no meio do ano para frente, selecione, conte quantas semanas tem até a prova, selecione o número de provas que você consegue fazer e coloque ali. Né? Pega as mais atuais, tem o Enem regular, tem o Enem PPL, teve o Enem digital também. Então dá para você fazer bastante essas provas aplicando conhecimento. Não adianta só adquirir esse conhecimento, você tem que aplicá-lo. Né? Além disso, treinar redação toda semana. Isso eu acho que todo mundo já tem esse hábito. Né? E ver os conteúdos que faltam. Ver os conteúdos e aplicá-los também. Né? Ver os conteúdos e colocar em listas, fazer questões. Tá? Mas nunca faça listas somente de um assunto, misture-os. Né? Para você treinar sua velocidade de raciocínio, sua mudança de conteúdo de um para o outro, porque na prova não vai ter uma lista assim, vamos ter todas as questões de log estão juntas. Não, vai ter uma questão de log, uma de análise combinatória, uma de porcentagem, uma de juros. Então você tem que estar acostumado a essa mudança. Então treine. E outra, fazer lista de um assunto único vai te dar uma falsa sensação de domínio. E aí também vai prolongar o seu tempo de revisão. Você faz lista de um assunto único hoje. Quando que você vai conseguir voltar nele se você for fazer uma lista sozinho de cada assunto? Você vai demorar muito tempo para conseguir voltar nele. E a revisão tem que ser num espaço mais curto possível. Né? Porque a revisão é um acumulado. Né? Então você vai acumulando esses assuntos que você já viu e vai colocando nas listas. Mas tem assunto que está vindo com menos frequência, porque ele cai menos. Mas você vai estar revisando do mesmo jeito. Tem assunto que está vindo muita questão, porque ele tem uma incidência maior. Né? Então você vai estar revisando mais ele tem muito mais possibilidades. Então isso é muito interessante para você montar o cronograma, saiba os seus pontos fortes, seus pontos fracos e essa divisão. Tá? Então tem que ter sim a base de conteúdo, tem que às vezes ver aulas, né, apostila, mas se você já viu alguma vez, é aplicar. Tá? Então isso é importante. E outra, começar a treinar, já está com um domínio maior de natureza, em química, física, biologia nas isolados, começa a treinar um horário de natureza, estudando um tópico de cada um, para treinar esse raciocínio também. Porque na prova de natureza vai ter uma questão de física, uma de biologia, uma de química, não vai vir só física, depois só química, só biologia. Então treine esse raciocínio, essa mudança assim, de direcionamento. Isso também é muito importante. E outro ponto muito importante, que a galera às vezes se cobra muito, né, em quantidade de horas. Um ponto até delicado de se tratar. Não, tem que estudar o máximo possível. Muita gente aconselha isso. Eu não aconselho. Porque não é um estudo de curto período que você consiga estudar 12, 14 horas e é um mês ali. Não, é longo prazo. São meses. Você vai aguentar ter uma rotina maçante fazendo aquilo, né, sem uma vida social, sem atividade física, né, negligenciando todas as outras partes da sua vida? Não vai. Então, um estudo, né, um cronograma eficiente seria de 8 a 9 horas por dia. É como se você tivesse um emprego, uma carteira assinada ali. Você vai trabalhar 8 horas por dia e sábado mais algumas horas. Isso é eficiente. Por quê? Você vai ter tempo para fazer atividade física, vai ter tempo de lazer, tempo com a família, tempo com os amigos. Mas isso vai me atrapalhar, isso vai te ajudar. Porque o mais importante não é a quantidade de horas, mas a eficiência dos seus estudos por hora. Seu acumulado, quanto você consegue reter de conteúdo por hora de estudo. Então, quantidade de horas não adianta. Às vezes, se você estiver estudando 12 horas, mas as últimas 4 horas do seu dia, ali das 6 até as 10 da noite, você já esteja retendo 20, 10 ou 10% de conteúdo, o que vai adiantar? É muito melhor descansar e no outro dia você começar rendendo, um acumulado ali de 60, 70, 80% de retenção. Então, isso é importante. Vai chegar um ponto em que você vai estar estressado, vai estar cansado, vai estar exausto, na verdade não é nem só cansado. Vai começar a dar ansiedade, essa autocobrança, às vezes até uma depressão. Porque você não está tendo vida, você não está vivendo, você está existindo.
Então não tem quem consiga manter isso. Então a quantidade de horas é muito importante. Tenta montar um cronograma, mas eu tenho 10 horas para estudar durante o meu dia, eu só faço isso. Dependente. Estudo, você quer estudar um máximo? Vai de 8 a 10 horas ali, 10 horas estourando, mas eu ainda aconselho de 8 a 9 horas. 9 horas é o excelente. Tá? Isso de segunda a sábado, no sábado pode fazer um pouquinho menos, mas ter uma rotina. Fazer exercício físico é extremamente importante para aumentar a sua retenção, aumentar seu bem-estar. Isso tem até dados científicos sobre isso. Qual a importância do exercício físico para os jovens e estudantes. Então, isso já está unânime. Então, dentro de um cronograma, a gente tem que pensar em todos os pontos. Não é só o que você vai estudar, é quando, qual a eficiência, qual o aproveitamento, qual é o nível de retenção. Aí aqui na Mondari a gente analisa isso para cada estudante, para cada um dos nossos mentorados. É individual. Então, pense na sua eficiência nos estudos. Você aprende como? O método de aprendizado, não, eu estou assistindo um monte de videoaula. Tem para algumas pessoas funciona, sim, para outros não, porque depende muito em como você realmente retém conhecimento, como você realmente aprende. Esse também é um ponto importante. Qual que é o seu método de retenção de conteúdo? Qual que é a sua estratégia para resolução de provas? Qual que é a sua estratégia para simulado? Isso é individual. Isso não tem um único método. Não, mas eu vi fulano passou assim, vai funcionar para mim. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Crie seu próprio método. Como você pode fazer isso? Testando. Só que você vai gastar um certo período, um período de tempo. Só que, o que acontece? Isso aqui não é um desperdício de tempo, porque você vai aumentar a sua eficiência no longo prazo. Nós estamos muito acostumados, nessa rotina acelerada, a pensar sempre em curto prazo, tudo para amanhã, tudo para ontem, na verdade. Não é um estudo de longo prazo. Você vai ter, se você for começar no início do ano, você tem 10 meses, agora até o nível das provas, estamos hoje no mês 6, você vai ter mais 4 meses. Então, se você usar 2 semanas para criar realmente um método que funcione para você, vai gerar uma eficiência no restante desse tempo, excelente. Esse também é um ponto importante. O cronograma em si é apenas um ponto do que você tem que pensar para ter uma alta eficiência. E isso que uma mentoria pode te ajudar. Só que tem aquele negócio que eu vejo bastante, eu passei assim, eu vou vender uma mentoria com o jeito que eu passei. Não é assim que funciona, porque o método em que você foi aprovado pode não funcionar para mim, pode não funcionar para fulano, pode não funcionar para ciclano. Então, aqui na Mondari a gente usa da neurociência, aplicada aos estudos, todos os conhecimentos aqui dos nossos mentores, nossos diretores, para quê? Montar um plano eficiente para você. Entende? O nosso foco é você. Em cada mentoria, o nosso foco é individual. Não tem um cronograma que seja igual ao outro. E você tem que fazer isso para você também. Hoje eu estou ensinando vocês a fazer isso, de uma forma um pouco mais didática. Então, explicando um porquê de cada coisa, não só montando. Eu podia chegar aqui e montar um cronograma para vocês. Isso é bom, só que o que acontece? Se eu faço isso, às vezes vocês vão pegar o mesmo cronograma que eu montei e vão tentar aplicar para vocês. Não é assim que funciona, eu tenho que explicar o porquê de cada ponto. Por que você tem que colocar isso, por que aquilo. Então é isso que eu estou tentando fazer hoje. Tá? Tentem aplicar isso. Tá? Não é só montar e tentar executar. Pensa na vida de vocês, como vocês estão vivendo hoje. O que está faltando na sua rotina? Esse é, eu acho, um dos principais pontos de quando você vai montar um planejamento eficiente. Tá? Então, monte um resumo geral. Monte um cronograma que tenha uma prova para você fazer e corrigir. Tem que ter os conteúdos para você, que ainda faltam. Se não faltam, já vi tudo. Muitas listas de conteúdos cumulativas. Essas listas têm que ser cumulativas, não de um assunto só. Coloque na sua rotina. Quando que eu coloco isso? Se você colocou uma prova na segunda e terça, se falta conteúdo, coloca o conteúdo ali para quarta, quinta-feira. E essas listas ali mais próximo da sexta-feira e do sábado. Agora não, já vi tudo. Coloca mais do que uma prova na semana. E o restante, revisão dos conteúdos, ou o horário que você coloca um horário específico, fazer erros das provas. Mas eu vou pegar as questões que eu errei? Não, faça novas daquele mesmo conteúdo. Não precisa fazer um caderninho de melhores questões. Tem diversas questões semelhantes àquela. Precisa selecionar uma que você errou. Se você fez uma excelente correção daquela questão, não tem por que você voltar nela. Pegue novas, teste novas, por quê? Você vai ter que ter um raciocínio semelhante, mas não igual. Então você vai ter que pensar fora da caixa, você vai ter que criar de novo.
né? Você ficar só repetindo as questões que você errou, você vai decorar um raciocínio. Né? Então, foque nisso e, precisando de auxílio, né, nós, né, membros aqui da Mundari, estamos dispostos a te ajudar. Né? Vem para a Mundari, que aí nós vamos montar seu planejamento conforme as suas necessidades. Tá? Clica aqui, saiba mais e vem fazer parte do nosso time.